Alô, pessoal, tranquilito no mas? Você conhece como se constrói uma tabela de recomendação de adubação? Você conhece as limitações que as nossas recomendações pelo Brasil têm? Qual é a importância da análise de solo? E vale a pena investir em análise de solo em solos construídos ou mesmo para agricultura de precisão? Tudo isso conversei com o professor Leandro Souza da Silva, da Universidade Federal de Santa Maria. Fique aqui, porque vai valer a pena. Pessoal, eu estou aqui com o professor Leandro Souza da Silva, da Universidade Federal de Santa Maria. Ele é engenheiro agrônomo formado na UPF, tem mestrado e doutorado na URGS e é professor desde 2002 na Universidade Federal de Santa Maria e há 2 anos se tornou professor titular do Departamento de Solos dessa universidade. O Leandro também foi, e atualmente também é, o coordenador dos manuais de adubação e das suas atualizações de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em 2016, o manual que nós temos, hoje atualizado, ele foi importantíssimo para que ele fosse publicado e coordenou todo o trabalho. Então, é uma pessoa que conhece muito recomendações de adubação e que vamos conversar com ele sobre isso. Leandro, bom dia. Nós gostaríamos de perguntar para você qual é a importância da análise de solo para a produção agrícola brasileira. Olá, Nelson, bom dia. Para mim é uma satisfação falar contigo, né? Falar aqui no teu canal. A gente se conhece já há uns 25 anos, né? E a gente teve oportunidade, então, de ambos, né, trabalharmos juntos em diferentes atividades, aí, e uma delas foi justamente essa atualização do Manual de Calagem e Adubação. A tua pergunta relacionada, então, à importância da análise de solo, né? A análise de solo é uma grande ferramenta de tomada de decisão. Acho que esse é, para mim, né, o mais importante para a gente ficar como mensagem da importância da análise de solo. Se por um lado, né, a fertilidade do solo é uma propriedade intrínseca do solo de permitir a produtividade das culturas, a análise é a ferramenta que nós, técnicos, possuímos para tomar algum tipo de decisão em relação ao manejo dessa fertilidade. Se a gente for olhar, assim, o que a gente pode fazer para melhorar a fertilidade do solo, existe uma série de possibilidades relacionadas à disponibilidade de nutrientes, disponibilidade de elementos tóxicos, da capacidade do solo suprir água, suprir oxigênio para as raízes, mas como a gente vai decidir o que é prioritário, qual é a intensidade da intervenção e de que maneira a gente vai fazer isso, né? A análise de solo para nós é uma grande ferramenta. Eu vou dar um exemplo para ti, assim, para a gente tornar exemplificar um pouco isso que eu estou falando. Se a gente encontrar uma área, uma lavoura que está produzindo bem, tem uma boa produtividade, essa produtividade é satisfatória, a gente pode assumir que essa área, o solo dessa área é fértil. Então, a gente tem já uma noção, a partir do desenvolvimento das plantas, de que aquela área tem um bom grau, um bom nível de fertilidade. Agora, se ela não está produzindo bem, a gente tem uma primeira dificuldade, que é fazer um diagnóstico qual é o problema que essa área tem. Então, a análise de solo se torna uma ferramenta. A gente pode, a partir de vários parâmetros diferentes, como pH, matéria orgânica, teor de fósforo, de potássio, de alumínio, a gente pode identificar nessa área que o problema que está causando um prejuízo à produtividade possa ser o grau de acidez dessa área. E aí a gente tem como intervir por meio da calagem, que é a aplicação do calcário. Ou se a disponibilidade de um determinado nutriente for muito baixa, fazer a correção dessa disponibilidade e depois fazer a manutenção. A análise química de solo se torna uma ferramenta estratégica nessa tomada de decisão, tanto do que fazer e de qual é o grau da intervenção. Leandro, eu acho que é importante que as pessoas perguntam muito é como as recomendações de adubação, baseadas
em análise solo. Como foi a construção dessas tabelas? Se você pudesse dar uma explicação, né, de tudo que existe por trás para o nosso pessoal do canal, seria muito importante. Bom, Nelson, acho que aí também é importante as pessoas entenderem, né, que a análise de solo, ela procura representar um modelo simplificado, né, da fertilidade do solo, e por isso ela precisa estar relacionada com o que acontece com as plantas. Então, as tabelas de recomendação, a própria definição de que existe um método de análise, existe uma tabela para interpretar o resultado da análise, é baseado na experimentação, é baseado numa relação que foi obtida por uma pesquisa científica. Essa pesquisa, ela pode envolver duas etapas diferentes. A primeira etapa envolve os métodos de análise. O que aquele parâmetro que é analisado lá no solo foi definido, né, que é importante, ou pode ser considerado na hora da gente fazer o manejo da fertilidade, porque alguém pesquisou, que houve algum tipo de trabalho científico em que tem uma relação entre aquele indicador, entre aquele parâmetro, com o desenvolvimento das plantas. Então, obviamente que essa etapa, né, ela é construída ao longo do tempo, né? As pesquisas vão sendo realizadas em diferentes momentos. A outra etapa, né, envolve a relação entre esses valores da análise de solo e o desenvolvimento e o desempenho das culturas, né, a produtividade das culturas. Então, essa é uma outra etapa de calibração que dá sentido ao resultado, que dá sentido ao número que vai ser interpretado por um determinado método. Então, esses dois conjuntos, a gente pode chamar, então, de calibração, eles iniciam, aqui, principalmente para nós, aqui, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, eles iniciam lá nos anos 60, né, principalmente, né, de uma forma mais efetiva nos anos 60. Então, nesses últimos, vamos colocar aí, 50 anos, né, a gente tem uma bagagem muito grande de trabalhos que foram desenvolvidos na área de fertilidade do solo. Começaram no Departamento de Solos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o primeiro grupo que organiza, né, o processo de investigação para calibração de análise aqui no sul do Brasil, da origem, inclusive, ao programa de pós-graduação em ciência do solo da URGS, e a partir de lá, né, nós já tivemos várias versões ou edições de um sistema de recomendação pelos diferentes boletins que foram lançados ao longo desse tempo todo. É necessário, né, esse conjunto de pesquisas para que se possa, então, construir um sistema simplificado de tomar decisão. Quer dizer, a gente está baseado, né, nesse conjunto de dados que foram pesquisados. Todas as tabelas de adubação e recomendações e os manuais do Brasil, no fundo, têm o mesmo sistema de desenvolvimento. Você concorda? Isso mesmo, é uma questão de momento, de tempo, né? Os grupos que investigam, que trabalham com fertilidade mais antigos, eles possuem, então, né, hoje, tabelas e sistemas de recomendação que passaram por um processo de evolução ao longo de todo esse tempo. A gente pode citar, né, as tabelas da região do estado de São Paulo, né, coordenadas pelo Instituto Agronômico de Campinas, o grupo de Minas Gerais, que, né, há muito tempo também já tem sistemas de recomendação, né, mas estados em que a fronteira agrícola é mais recente, né, ela avançou sobre regiões menor curto espaço de tempo, a gente sabe que as tabelas podem não estar sistematizadas na forma de uma recomendação, de um manual, de um boletim, mas elas são construídas pela pesquisa local, né? Ou seja, os pesquisadores de fertilidade do solo de outras regiões do país vão desenvolvendo algo semelhante, vão construindo, né, esse banco de dados. Baseados em calibração sempre, né? Sempre são calibrações. Isso. E que, né, no fundo desses manuais sempre vai ter, né, toda essa metodologia de desenvolvimento que você descreveu. Seria isso, né? Isso aí, você vai encontrar, talvez até métodos diferentes, valores de referência diferentes, mas todos eles passaram por essa mesma estratégia. Selecionar os métodos mais adequados para os solos daquela região, para a realidade dos laboratórios, calibrar com os experimentos de campo para a gente ter, então, a informação do desempenho das culturas, né? E, a partir dali, estabelecer valores de referência para as tomadas de decisão.
Então, isso também é importante, né, que as pessoas se utilizem numa região das tabelas e das recomendações que foram desenvolvidas para aquela região, né, que elas justamente estão adaptadas ou considerando, né, as informações mais locais. Perfeito. Leandro, e quais são as limitações, né, do processo de analisar solo, desde a decisão de amostrar, de fazer embalagem, né, mandar para o laboratório, até o laudo, chega na mão de um agrônomo, e quais são as limitações desses sistemas que nós temos de recomendação? Bom, Nelson, acho que como tudo que a gente tenta representar através de um modelo simplificado, né, ele tem limitações, né? Obviamente que o método de análise química do solo é uma tentativa de representar algo muito mais dinâmico que acontece lá no campo, lá no solo, com o crescimento da raiz, com o desenvolvimento da planta, interagindo com os organismos, com o clima, né, com tudo que está no entorno do sistema produtivo. Então, quando a gente faz uma análise de solo, a gente tem um referencial, um valor que nos dá uma estimativa daquela condição em que as plantas vão se desenvolver lá no campo, né? Mas não quer dizer, obrigatoriamente, que aquele valor significa que a lavoura não apresente nenhum outro tipo de problema que restrinja a produtividade, ou que o grau de fertilidade, que seria a interação de todos esses parâmetros com o que está acontecendo lá no campo, né, de fato seja representado por aquele número. Vou tentar colocar isso de uma forma mais, né, na forma de um exemplo. Se a gente pegar um laudo de análise de solo e a gente encontrar ali determinados números que, interpretados, representam que o solo está bom, do ponto de vista da fertilidade, mas não tiver água lá no campo, as plantas não conseguem absorver os nutrientes. Né? Então, a lavoura o solo não é fértil naquela lavoura, mas não é fértil não porque os números, os valores da análise não estão lá presentes, ele não é fértil porque não consegue, as plantas não conseguem acessar os nutrientes que estão lá contidos no solo, porque não tem água. Ou um solo muito compactado, um solo que não tem, ou que oferece, então, a restrição ao crescimento das raízes e não tem um espaço poroso adequado para reter água e permitir o fluxo do oxigênio para as raízes, vai dificultar também o acesso aos nutrientes, mesmo que a gente tenha os valores lá na análise do solo. Então, esse processo todo simplificado de você tentar representar o que acontece lá no campo, tem lá no solo, pela análise, né, obviamente passa por essas limitações. Então, os métodos químicos, eles não vão nunca ser fiéis ao que né, vai acontecer exatamente lá no campo, com a planta, com o sistema reticular. Mas eles nos dão uma boa ideia, a gente tem já como tomar algumas decisões a partir disso. E isso que é o mais importante, né? Por mais limitações que eles possam ter, né? Da mesma forma, as análises nos laboratórios, né, elas seguem um certo protocolo, um certo rigor, mas existe uma variabilidade intrínseca às análises, né? A gente tem números que vão variar, mesmo que a gente trabalhe com a mesma amostra de solo, e por isso a gente também trabalha em faixas, em regiões, em valores, né, que possam ser interpretados de uma mesma forma, aceitando um certo limite dessa variabilidade. Além disso, Leandro, a questão de uma amostragem bem feita, todo o processo tem que ser muito bem feito para ser representativo. Isso aí valoriza, né, mostra a importância dos agrônomos, dos técnicos no interior, nas propriedades, para fazer um processo bem feito. Porque se fizer, por exemplo, uma amostragem mal feita, lá no campo, quando chegar no laboratório, vai ser representativa de uma amostragem mal feita. Portanto, não vai representar a lavoura como um todo. Isso é um problema que a gente muitas vezes vê. Você concorda com isso? É verdade, Nelson. Eu uso aqui com os meus alunos uma analogia que é fácil da gente entender, né? Quando a gente está trabalhando, então, com análise de solo para um diagnóstico e tomada de decisão, a gente não está fazendo nada muito diferente do que um médico faz quando ele solicita uma determinada análise para fazer um diagnóstico da nossa saúde. Então, quando você vai fazer um exame de sangue e o médico, né, o laboratório que vai fazer o exame, diz que a gente tem que ter 12 horas de jejum para poder coletar o sangue e poder fazer a análise,
é porque esse protocolo interfere na interpretação do resultado. Se a gente não seguir esse protocolo, né, as informações que vão estar lá no laudo da análise desse sangue vão indicar para o médico que a gente está doente. Né? Então, isso a gente pode usar como analogia para análise de solo. Se a gente não seguir o protocolo recomendado para usar o sistema, em relação ao que tu falaste aí da amostragem, né? Então, qual é o procedimento adequado para mostrar o solo, né? Qual é a camada diagnóstica que vai ser usada para a interpretação? A gente não seguir exatamente o protocolo, o técnico o agrônomo que vai receber o resultado lá depois, ele vai fazer a interpretação assumindo que isso tinha sido feito corretamente, né? Então, ele pode tomar uma decisão equivocada, como o médico tomaria, de indicar um tratamento, um remédio para alguém que não seguiu o protocolo adequado da coleta para fazer o exame de sangue. Então, né, todas as etapas que envolvem o sistema, da amostragem, da análise, seguindo os protocolos dos métodos, né, indicados dentro do sistema, acho que isso é importante dizer, né, Nelson? Você deve ter pessoas ouvindo o teu canal de diferentes regiões do país. Muitas vezes, numa determinada região, o método recomendado para fazer a interpretação da acidez é o pH em água. Em outros, é o pH em cloreto de cálcio. Ambos são pHs, mas o meio em que foi feita a análise é diferente. O resultado vai ser diferente. A maneira com que o técnico vai interpretar o resultado é diferente. Mas o sentido do que a gente quer tomar a decisão é o mesmo. Será que precisa colocar calcário naquela área ou não? Então, a gente não pode pegar um método de uma região e aplicar na tabela de interpretação de outra região, porque a gente não está seguindo o protocolo. E isso tem que ser, né, bem atendido por quem estiver trabalhando no produtor, para justamente conhecer, né, a realidade do sistema, qual é o procedimento adequado e qual é a melhor forma de interpretar. Leandro, quando chega um laudo de análise de solo com todos os dados obtidos no laboratório para um técnico, a questão é, sempre ele tem que levar esses números como corretos, como exatos? Como é que funciona isso dentro de uma recomendação? Eu acho que também é outra parte importante. Assim, né? A gente tem dentro do sistema, né, uma espécie de simplificação de tudo que aconteceu naquele conjunto de experimentos que a gente estava falando lá no início da conversa. Então, se existem vários trabalhos, várias pesquisas, né, existe também uma diferença na resposta das culturas de um ano para o outro, né, de uma região para outra, e a gente não consegue, dentro do sistema, ser tão detalhado, ser tão específico assim, para, né, atender ou representar exatamente o que acontece em cada lavoura. Portanto, existem variações dentro do que pode acontecer no campo em relação ao que está previsto lá nas tabelas e dentro do sistema de recomendação. A gente diz assim, eu uso muito essa ideia, né, de que as tabelas representam uma média de cenários. A gente vai encontrar situações em que aquele valor que está sendo previsto na recomendação, ele pode estar um pouco subestimado, ou seja, as culturas poderiam responder a uma dose ainda um pouquinho maior daquele fertilizante que está sendo indicado para aquela área, como ele pode estar superestimado, quer dizer, mesmo, né, se tivesse colocado um pouquinho menos de fertilizante, ainda tenderia uma ótima, uma boa produtividade. Isso também funciona, né, analogia com o médico, ele faz o exame, ele tem uma percepção da tua saúde, ele estabelece ali um prognóstico, um tratamento. Para muitas pessoas, aquele tratamento é adequado, para algumas, talvez, tem efeitos colaterais, tem que trocar porque não serve. E para outras, pode não conseguir resolver o problema, né? Então, a gente tem que estar atento, né, que o conhecimento profissional, o conhecimento do técnico que trabalha na região, ele é também muito importante para a gente fazer o que a gente chama de ajuste da recomendação. A gente poder fazer aquele ajuste fino, né? A recomendação nos dá um norte, nos dá uma ideia geral do que precisa ser feito, e o conhecimento do técnico permite que a gente possa fazer o ajuste fino para, né, colocar mais ou menos de acordo com cada cenário. Outra realidade importante, né, que é a questão econômica, né? A gente sabe que quando as culturas têm um alto retorno econômico, ou a relação entre a receita do produto e o custo do insumo, do fertilizante, está favorável, a gente tem uma resposta a doses maiores. O contrário também é verdadeiro, né? Em anos ou culturas que não têm um retorno econômico em relação ao custo dos insumos, né, a dose pode ser até menor do que está sendo indicado para ter
a melhor rentabilidade. Então, isso é o que diferencia, né, um manual do que é a própria recomendação. A recomendação tem que ser feita por um técnico, ele tem atribuição profissional para interpretar o que está no manual e adaptar à realidade de cada situação, procurando encontrar a melhor solução. Eu digo para os meus alunos, assim, se fosse suficiente apenas o manual, o agricultor comprava o manual, ele lia e aplicava o que estava lá escrito, ele não precisava contratar o agrônomo. O diferencial está em contratar a pessoa que é capaz de interpretar o manual e tomar a melhor decisão. E, Leandro, hoje no Brasil se fala muito em fertilidade construída, construir a fertilidade do solo, ter um solo com níveis de construções altos, já muito bem construído. Numa situação dessa, a análise de solo é importante? Bom, eu acho que é importante a gente colocar que essas duas etapas, elas vão acontecer sempre, né? À medida que você inclui uma determinada área no sistema produtivo, se a gente for olhar, assim, falando de uma forma bem genérica, né? O Brasil como um todo, a maioria dos solos tem uma média baixa fertilidade natural. É difícil a gente encontrar áreas representativas em que a fertilidade natural seja naturalmente elevada. Se a gente incluir aí o Cerrado brasileiro, né, que a grande expansão da agricultura nos últimos anos aconteceu no Cerrado, o Cerrado, tipicamente, né, inclui uma grande quantidade de solos ácidos e baixa disponibilidade de nutrientes, especialmente baixa disponibilidade de fósforo. Então, a análise de solo, ela, nessa primeira etapa, ela é justamente para identificar quais são as principais restrições, o agricultor poder, então, selecionar quais são as suas prioridades de atuação, né, corrigir, então, a acidez, corrigir a disponibilidade de fósforo, eventualmente enxofre, né, cálcio e magnésio podem ser corrigidos juntos com a calagem, né, em função do calcário fornecer esses dois nutrientes. Então, a análise do solo vai ser fundamental para a gente poder fazer justamente essa etapa da correção. À medida que essa correção ela vai se constituindo, a gente vai conseguindo, então, atingir níveis lá no solo desejados, tanto para acidez quanto para disponibilidade de nutrientes, a gente pode dizer que a gente construiu a fertilidade do solo, né? A gente conseguiu mudar de patamar, né? Aquela realidade que a gente encontrou na área passa a não ser mais a mesma e a gente tem, então, algo bom, algo desejado. A análise de solo, ela se torna importante nessa etapa para uma espécie de monitoramento. A gente talvez possa espaçar um pouco mais o intervalo entre uma análise e outra, mas todo o planejamento da análise, todo o planejamento da adubação, ela pode seguir, então, a ideia de qual é o caminho que os parâmetros da análise estão seguindo. Se a gente já atingiu um determinado patamar e esse patamar é desejado, a gente não quer nem que caia, nem que desça e nem que suba mais. Portanto, a gente vai fazendo análise de solo para monitorar. Se a gente perceber que a análise de solo está indicando uma queda na disponibilidade de nutriente, a gente precisa corrigir a quantidade aplicada para recuperar e, novamente, manter. Se a gente estiver aumentando demasiadamente um determinado nutriente, né, a gente pode reduzir aquele nutriente na adequação para tentar equilibrar num determinado nível que seja satisfatório. Então, a análise do solo, ela permanece, né, independente da condição de fertilidade. Só que as estratégias são diferentes em cada uma delas. Leandro, e quanto à agricultura de precisão, que hoje no país já atende uma área significativa, o número de análises de solo, de amostragem, o número dessa amostragem cresceu muito em relação ao que se fazia, talvez há 5, 10 anos atrás, em vários locais. Eu gostaria de saber a sua opinião se vale o investimento feito em agricultura de precisão, de se investir muito mais em análise de amostragem, análise de solo, mão de obra e tudo mais, para os resultados finais. O que você pensa disso? Bom, Nelson, essa pergunta é bastante interessante, né? E a gente tem que, talvez, refletir, assim, sobre alguns aspectos para tentar encontrar uma resposta. Acho que, primeiro, né, a agricultura de precisão, da forma como ela foi concebida, né, ela é uma ferramenta para avaliação da variabilidade da área, do terreno, né?
ela permite que você, já referenciando as suas amostras, né, você possa construir um mapa e perceber como muda, né, aqueles parâmetros químicos à medida em que a gente tem uma mudança no caminho, na área, na superfície que a gente está trabalhando. Diferente da amostragem tradicional, que ela é uma média de uma área que a gente considera homogênea, a agricultura de precisão vai medir justamente o quanto ela é ou não homogênea. Aí tu me pergunta sobre, né, a eventual resposta ou a viabilidade econômica disso. Isso depende muito do quanto a área tem de variabilidade, acho que esse é um primeiro ponto, qual a capacidade do agricultor em corrigir essa variabilidade e quanto da produtividade das culturas é devida a essa falta de homogeneidade dos parâmetros químicos da análise. Então, a gente pode encontrar situações em que o agricultor tem uma determinada área, ele vai fazer esse mapeamento da variabilidade com a ferramenta da agricultura de precisão, ele vai perceber essas diferenças, vai corrigir, então, as áreas que têm uma baixa, vamos colocar num outro sentido, assim, né? Se a gente tivesse essa área toda amostrada com uma única amostra no modelo tradicional, a gente tomaria a mesma decisão para toda a área. Agora, se eu conheço essa variabilidade, eu posso colocar mais insumos onde está pior e reduzir onde está melhor. No final das contas, eu posso colocar menos insumos e estou economizando, então, os insumos, e por isso eu tenho um retorno econômico dessa ferramenta, né? Ou, eventualmente, eu posso corrigir a produtividade, melhorando naquela área onde estava ruim, que eu não conseguia melhorar ela justamente porque eu estava colocando uma média da propriedade como um todo, né? Então, essa ferramenta, ela vai nos dar mais ou menos retorno, dependendo do cenário que ela vai ser aplicada. Mas eu gosto de dizer para os meus alunos, né, que isso também dá para a gente fazer uma analogia com os médicos, né? A gente, quando não está bem, vai no médico, o médico, dependendo do tipo de problema, ele pede um raio-x. Um raio-x, ele consegue fazer um diagnóstico e tomar uma decisão e resolver o problema. Dependendo, ele precisa de uma ressonância magnética nuclear, ele precisa de uma ferramenta de mais detalhamento sobre, né, o paciente que ele está analisando para tomar a melhor decisão em relação ao tratamento que ele vai aplicar. É mais ou menos isso, né? A gente pode ter lavouras ou situações em que os problemas são mais simples, podem ser resolvidos com uma amostragem tradicional e, consequentemente, o impacto econômico dessa estratégia ser muito favorável. Em outras, ele talvez precise de uma ferramenta, né, de mais detalhamento para resolver determinados problemas, né? Mas depende muito da capacidade do técnico em interpretar qual é a realidade daquela área, né? E, eventualmente, qual é a perspectiva de retorno que ele possa ter de fazer esse investimento. Se a gente fosse fazer, né, todo médico com qualquer problema pedisse a ressonância, né, para alguns casos, seria um custo muito grande para um retorno, né, que não teria, né, o mesmo, ou não teria uma vantagem em relação a uma técnica mais simples de investigação. Então, Nelson, eu colocaria assim, né, é uma ferramenta que está disponível, né, mas ela precisa ser usada com cautela, né, precisa ser usada com uma análise de fato técnica para ver o quanto é vantajoso, né, para cada situação, cada cenário empregado. Leandro, muito obrigado. Eu tenho a última pergunta para você. Se você tem mais alguma coisa sobre esse tema para você colocar aqui para o pessoal do canal Adubos e Adubações. Bom, Nelson, eu queria colocar, assim, eu acho, um fechamento do que a gente conversou, né, é que a análise de solo, né, a gente assiste, acompanha aí alguns depoimentos, ela, de certa forma, ela vem sendo questionada, né, no sentido de que a produtividade ou a fertilidade do solo não é formada apenas pelos parâmetros químicos que a gente analisa, né? Eu acho que tem sentido se a gente for olhar a fertilidade do solo como um conceito. Quando a gente fala da fertilidade como um conceito, a gente está falando da capacidade do solo atender e suprir as plantas para que elas produzam. E para isso a gente tem uma interação de fatores químicos de solos, né? Fatores biológicos, fatores físicos, e que não vão ser todos eles medidos, né, numa análise química. Então, uma análise de solo funciona bem ou funciona melhor quando essas outras coisas estão adequadas, né? Se a gente tem um bom manejo, a gente tem uma boa conservação do solo, a gente tem uma boa rotação, a gente tem boas práticas agronômicas para a produtividade das culturas, aí a ferramenta da análise de solo consegue, né,
ser suficiente para a gente tomar as decisões de adubação. Não adianta a gente querer planejar a adubação num solo mal manejado, num solo sem práticas conservacionistas adequadas, que não faz rotação de culturas. A gente está investindo numa coisa, né, e perdendo em produtividade devido a outras. Aí não vai ser culpa da análise, não vai ser culpa do sistema de recomendação, vai ser a culpa, né, vai ser devido à falta, né, dos componentes aí que constroem ou que permitem uma boa produtividade das culturas, que na síntese aí é a atividade agronômica, né, a atividade de quem gerencia aspectos técnicos da produção. Nelson, foi uma satisfação conversar contigo, né, espero ter contribuído aí com o teu canal, com o teu público, com a tua audiência, e a gente fica à disposição sempre que você precisar, ou sempre que quiser trazer algum outro assunto para a gente conversar aí com vocês. Leandro, muito obrigado. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Excelente, como esclarecimento, como conhecimento que nós estamos passando. E o canal Adubos e Adubações e todos que vão assistir, eu tenho certeza que te agradecem muito. Grande abraço.